Em sensoriamento remoto, as medidas podem variar muito em função de dois fatores: a geometria de iluminação e a geometria de aquisição do dado. Logo, para uma mesma condição de iluminação, mas com geometria de aquisição diferente, é possível ocorrer medidas diferentes. E o contrário também é verdadeiro. Condições de aquisição fixas, mas variando a geometria de iluminação, pode ter medidas diferentes. No caso do sensoriamento remoto óptico, sobre a geometria de iluminação, precisamos ter bem claro que a quantidade de energia que chega na Terra pelo Sol varia bastante. Se tomarmos a distância média Terra-Sol, a irradiância solar para todo o espectro de comprimento de onda que chega no topo da atmosfera, e para uma superfície cuja normal é orientada na direção do Sol, denominamos constante solar. A constante solar tem um valor de 1.367 watts por metro quadrado. Mas esse é um valor médio. Sabemos que ao longo do ano a distância Terra-Sol muda em função da órbita elíptica que a Terra faz ao redor do Sol. Isso faz com que a Terra ora esteja mais próxima, ora esteja mais distante do Sol. Adicionalmente, outro fator que afeta a quantidade de energia, a irradiância solar, que chega na Terra é a declinação solar, que consiste no ângulo formado entre a linha do Equador e uma linha imaginária plana até ao Sol. Na prática, a declinação solar, em função do eixo de rotação da Terra e a órbita elíptica ao redor do Sol, controla as estações climatológicas, verão, outono, primavera e inverno, devido a maior ou menor incidência de energia solar na Terra. Assim, de modo genérico, a intensidade de energia que chega no topo da atmosfera irá variar em função do dia do ano e também da latitude. Nesse gráfico, temos plotado a irradiância solar média diária em função da latitude e do dia do ano. Para Goiânia, que está em uma latitude de menos 16 graus sul, pelo gráfico podemos ver que ela recebe mais energia nos primeiros dias do ano e nos últimos dias do ano, e menos irradiância, menos energia, no meio do ano, no período do inverno. Obviamente, no período noturno, devido ao movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, não há irradiância solar para a face não iluminada do planeta. Enquanto, durante o período diurno, a quantidade de energia é presente, mas não uniforme. Ela varia em função da hora do dia. Ao amanhecer e entardecer, há menos intensidade de energia incidente na Terra do que ao meio-dia, por exemplo, aqui no estado de Goiás, horário em que há maior intensidade de fluxo de energia solar. Toda a energia emitida pelo Sol que chega no topo da atmosfera é modelada e estimada para qualquer dia, horário e latitude. Há algumas equações para isso, que não iremos falar aqui, mas fica como sugestão o livro do professor Lorenzetti, que aborda isso a fundo. Mas é claro que não é só a energia que chega no topo da atmosfera que nos interessa em sensoriamento remoto. A energia que chega na superfície terrestre também. Já vimos que a irradiância solar, ao passar pela atmosfera, tem perdas de energia em função dos constituintes atmosféricos. Essa perda se dá em função do comprimento de onda, mas também em função das diferentes concentrações dos constituintes atmosféricos. Então, a condição da atmosfera também é um fator que influencia no fluxo de energia que chega na superfície. Por fim, mas não menos importante, temos a altitude. Altitudes maiores fazem com que a espessura da camada atmosférica seja menor. Logo, a atenuação da irradiância é menor. Diferentemente de altitudes baixas, como no nível do mar, onde o fluxo de energia incidente do Sol é mais atenuado. Para esses fatores, há modelos físicos de transferência radiativa, que visam modelar toda a trajetória da luz pela atmosfera até o sensor, para ter estimativas mais próximas da realidade. Todos esses fatores combinados alteram as condições de iluminação de um alvo na superfície terrestre ao ser capturado por um sensor. Então falamos dos fatores que alteram a intensidade de energia solar que chega na superfície terrestre. A variação da irradiância em decorrência do dia do ano, hora do dia e latitude para o topo da atmosfera e das condições atmosféricas para a superfície faz com que, consequentemente, a radiância, que é a medida mensurada pelo sensor, também varia muito.
Por isso, não é muito adequado trabalhar com dados de radiância em sensoramento remoto, sendo a reflectância a grandeza radiométrica mais adequada, pois tem implícita uma normalização em relação a essas variações. A reflectância espectral dos objetos terrestres está fortemente associada às propriedades físicas, químicas e/ou biológicas desses objetos. Ela determina a aparência que esses objetos têm nas imagens de satélite, por exemplo. Por essa razão, as medidas de espectros de reflectância dos objetos terrestres são um objeto constante de pesquisa no sensoramento remoto, além de ser uma medida normalizada em relação às variações que a irradiância sofre ao longo do ano, hora e latitude. Porém, mesmo normalizada, veremos que ela também varia. Em sensoramento remoto óptico, muitas vezes é assumido que o alvo reflete igualmente em todas as direções, ou seja, são alvos isotrópicos. Para esse tipo de situação, é dado o nome que o alvo é um refletor lambertiano. Mas a propriedade da maioria dos alvos é anisotrópica, ou seja, reflete pouco mais em determinadas direções do que em outras. Como aqui na figura C, em que o alvo é quase lambertiano. Ou ainda ter casos como a figura A e B, com o alvo sendo o refletor praticamente especular, situação mais comum em sensores de radar. Mas qual a importância disso? É simples. Se o alvo não é lambertiano, para uma mesma situação de iluminação, mas com situações de geometria de aquisição de dados diferente, você pode ter medidas diferentes. Aqui temos uma figura de exemplo. Para a mesma condição de iluminação, o sensor foi posicionado em diferentes ângulos, registrando diferentes intensidades da radiância refletida. Dada essa situação, existe até um aparelho chamado goniômetro, utilizado para medir a radiância refletida em diferentes condições de geometria de aquisição. Há até satélites com sensores multiangulares, para avaliar o efeito da geometria de aquisição de dados sobre os alvos, como o sensor Maiser. Então, relembrando a formulação da reflectância, ela é o fluxo emergido pelo alvo. No caso aqui, ele é emergido por ele ser refletido pelo alvo, considerando o sensor óptico, pelo fluxo incidente sobre esse alvo, sobre esse ponto. Então, eu tenho o fluxo que emerge, que é refletido para todas as direções. Eu tenho o fluxo que é incidente, também vindo de diferentes direções. Mas como que eu vou obter a reflectância, sendo que o sensor mede a radiância? E a radiância é dado por watts por metro quadrado por esfero-radiano. Tem implícito aí uma questão de ângulo, o sensor está observando esse dado, está observando esse alvo. Para isso é utilizado um artifício chamado fator de reflectância. Então o que é feito? Como não é possível mensurar o fluxo radiante em todas as direções, tanto do fluxo emergido quanto do fluxo incidido sobre o alvo, o artifício é utilizar um alvo que seja lambertiano e reflita 100% do fluxo incidente em todas as direções. Então, sobre a mesma condição de iluminação, a gente usa a radiância, a medida medida pelo alvo, e a radiância de um alvo que seja lambertiano, que seja uma superfície de referência. Essa superfície de referência, ela tem que refletir 100% do fluxo incidente em todas as direções. Então nós teremos aí a radiância do alvo e a radiância da referência. Substituindo aí, nós teríamos então a radiância como sendo o fluxo emergido vezes a reflectância do alvo sobre π, considerando aí o alvo como sendo lambertiano. Então ele vai ter uma reflexão para todas as direções do sentido hemisférico. Então nós vamos ter o fluxo emergente, a exitância, vezes a reflectância do alvo sobre π.
do fluxo emergente, a exitância, vezes a reflectância da referência sobre π. É possível anular o fluxo emergente e π nessa equação. Então nós teremos a reflectância do alvo e a reflectância da referência. Como a reflectância da referência ela reflete 100% em todas as direções, ela é igual a 1, ela é 100%. Então, na prática, ao usar o fator de reflectância, nós estamos estimando a reflectância do alvo, usando aí as medidas de radiância do alvo e do dado de referência. Então, na prática, nós calculamos o fator de reflectância uma vez que as condições de iluminação e aquisição são dadas por posições e ângulos específicos quando a gente trabalha com sensoriamento remoto. Em condições de laboratório e campo, é utilizada uma placa Spectralon como alvo de referência, que refletirá 100% do fluxo incidente em todos os comprimentos de onda. No nível aéreo transportado, há sensores para drones, por exemplo, que captam a energia incidente com um sensor voltado para o céu, como o sensor Parrot Sequoia, com o sensor de cor branca, mostrado aqui na foto, e os demais sensores ficam direcionados para o chão, para captar a radiância refletida pela superfície. Há também sensores que usam um painel de calibração em campo, como o sensor Micasense, estimando a energia incidente para obter uma imagem com valores de reflectância. Em estudos multitemporais, como a grande variação de condições de iluminação e aquisição, ou ainda em que se deseja fazer uma correlação com parâmetros biofísicos dos alvos, é ideal trabalhar com dados em reflectância. Para esse vídeo é isso, até a próxima, pessoal!